CBN Madrugada. Hoje com Andréia Ferreira. Lançada em agosto deste ano, a última edição da Lancet, uma das principais revistas científicas do mundo, traz um estudo que associa a obesidade ao risco de desenvolvimento de diversos tipos de câncer. O trabalho desenvolvido no Reino Unido envolveu 5 milhões de indivíduos maiores de 16 anos. São ao todo 21 tipos de tumores que podem se desenvolver por conta da obesidade. Sobre esse assunto, eu converso com o cirurgião geral especializado em cirurgia bariátrica, Marcos Dantas, que é mestre em cirurgia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, chefe do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Municipal Lourenço Jorge, membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica e também da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado. Doutor Marcos, bom dia. Bom dia, Andréia. Prazer em falar com você. Doutor Marcos, qual é a associação entre obesidade e o câncer? O que a gente sabe hoje é que existe uma associação entre a obesidade e o desenvolvimento de alguns tipos específicos de cânceres. O mecanismo pelo qual isso ocorre ainda não está completamente esclarecido, mas poderíamos, por exemplo, ter como hipótese uma inflamação crônica decorrente do excesso de peso que levaria a uma alteração celular, a uma displasia celular e, consequentemente, ao câncer. Então, se você combate a obesidade de forma eficaz, você interrompe esse processo e você poderia ter a prevenção do desenvolvimento do câncer através do combate à obesidade. A obesidade também acaba causando, também, além do câncer, né, que mostra esse estudo, vários outros tipos de doença, né? Não, sim, claro. Relacionado ao câncer especificamente, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde considera a obesidade a segunda maior causa prevenível, após o cigarro, após o tabaco, do desenvolvimento de câncer. Então, se você trata ela de maneira eficaz, você previne o aparecimento do câncer. Mas se a gente falar já em doenças relacionadas à obesidade, diretamente relacionadas à obesidade, como hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, as dislipidemias, os problemas do colesterol, dos triglicerídeos, os problemas da esteatose hepática, todos esses problemas têm a sua prevalência associada à obesidade. Então, se você combate a obesidade de maneira eficaz, a chance que esses problemas melhorem e até eventualmente desapareçam é real, ela realmente acontece. Qual é a incidência maior, doutor, em relação aos tipos de câncer para quem quem é obeso, né, quem tem esse problema? Alguns trabalhos, esse trabalho agora do Reino Unido, né, é um trabalho interessante porque, primeiro, publicado numa revista de alto fator de impacto, uma revista muito conhecida, que é a Lancet. Segundo, um acompanhamento de um número muito grande de pacientes, mais de 5 milhões de pacientes, o que representa mais de 9% da população do Reino Unido, e ao longo do tempo. Então, esse trabalho ele vem de uma maneira mais robusta, mais consistente, confirmar achados que outros trabalhos menores já vinham apontando ao longo dos últimos anos. Então, por exemplo, o câncer de útero na mulher. O câncer de útero na mulher já havia uma publicação de muito boa qualidade mostrando o aumento da prevalência desse câncer em mulheres obesas em relação às não obesas, e esse trabalho agora vem confirmar isso. Outros cânceres, como por exemplo o câncer de fígado, o câncer da vesícula biliar, o câncer de rim, a leucemia, são cânceres que estão diretamente relacionados ao excesso de peso. Pois é, eu queria explicar qual é a influência, né, da obesidade nesse risco aí, como fator de risco para o câncer de mama, que estudos já vêm comprovando isso já há alguns anos, né? Mas havia uma controvérsia também nesse sentido em relação às metodologias usadas. Nesse trabalho especificamente, eles avaliaram o câncer de mama em 2 momentos. Aquele que acontece na mulher antes da menopausa e aquele que acontece na mulher após a menopausa. Não houve correlação com o câncer de mama que acontece antes da menopausa, com a obesidade. Mas sim o câncer de mama que acontece mais tardiamente
após a menopausa. Esse sim parece ter uma relação com o excesso de peso. Entendi. Aí, no caso, a cirurgia bariátrica, né, é o mais indicado para quem sofre da obesidade, né, doutor? Para quem tem obesidade. Olha, a cirurgia bariátrica, ela é indicada para pessoas que estão severamente obesas, né? Ela não é para qualquer tipo de obesidade. Hoje, a medida que a gente usa para indicar a cirurgia de obesidade é uma medida que leva em consideração o peso e a altura das pessoas. Através do peso e da altura, você calcula o índice de massa corporal dessas pessoas. Foi essa medida, índice de massa corporal, que esses pesquisadores da Inglaterra utilizaram para associação com o câncer. Então, a indicação de cirurgia de obesidade está relacionada ao índice de massa corporal, como também, em algumas situações, a presença de doenças associadas à obesidade. Então, hoje, essa é uma regulamentação mundial, ela funciona basicamente da mesma forma em todo o mundo. As pessoas que têm índice de massa corporal maior do que 40 kg por metro quadrado, você calcula isso dividindo o seu peso pela altura ao quadrado. Então você aplica essa fórmula, chega ao índice de massa corporal. Se seu índice de massa corporal é maior que 40, você pode ser candidato a uma cirurgia de obesidade. Se seu índice de massa corporal ainda não atingiu 40, mas já passou de 35, e você está desenvolvendo problemas de saúde relacionados à obesidade, você também pode ser um candidato a esse tipo de tratamento para controlar o excesso de peso. No caso dessa pesquisa, foi feita uma comparação também com pacientes obesos que foram operados e aqueles que não passaram por nenhum procedimento, né, cirúrgico, no desenvolvimento e nas mortes por câncer, né? Não, na realidade, a pesquisa, ela é um estudo que a gente chama que é uma coorte, é um estudo prospectivo ao longo dos anos, que vai acompanhando os pacientes. Quer dizer, a medicina na Inglaterra é uma medicina, vamos chamar de socializada, quer dizer, então está todo mundo inserido praticamente num sistema de saúde. E dentro desses sistemas de saúde mais socializados, você consegue o acompanhamento muito mais rígido, muito mais adequado. É uma população muito fechada que deve referências a esse sistema de saúde. Há, por exemplo, na Suécia, um estudo muito conhecido chamado SOS Study. Esse estudo, esse sim, acompanhou pacientes operados ao longo dos anos. Então, já tem pacientes com até 20 anos de operação. Então, esse trabalho, esse sim, acompanhando pacientes operados, mostrou que o aparecimento do câncer na população que era obesa, foi submetida a uma cirurgia de obesidade e perdeu peso por conta dessa cirurgia, a incidência de câncer nessa população é menor do que numa população que era obesa, que não foi submetida a nenhum tratamento cirúrgico e que, por conta disso, permaneceu obesa ao longo dos anos. Então, esse trabalho é um trabalho também que hoje, com muito tempo de acompanhamento, numa população muito controlada, tem permitido que a comunidade científica tire bastante conclusões acerca dos efeitos, não só da perda de peso, como no desaparecimento e na prevenção do aparecimento de algumas doenças em pessoas submetidas à cirurgia bariátrica. Há um outro estudo também mostrando que mulheres que engordam entre 9 e 13 quilos depois dos 18 anos sofrem 40% mais riscos de ter o câncer de mama, né, em relação àquelas que permaneceram no mesmo nível da balança. Isso é verdade? Quer dizer, isso é comprovado, já que normalmente a mulher tem uma tendência de engordar, principalmente quando entra na menopausa, a partir dos 30 anos de idade. Isso é verdade? Há uma relação? Na realidade, todos esses trabalhos, quer dizer, e você imagina você ter que estudar o aparecimento do câncer ao longo de uma vida das pessoas, né? Então são todos trabalhos que começaram num tempo zero muito anterior, para que desse tempo de você acompanhar essa população por um longo período de tempo, e aí sim estudar nesse grupo de pessoas, aquelas pessoas que tiveram câncer e aquelas que não tiveram câncer. É verdade que as que tiveram câncer representam uma minoria, né, das pessoas, né? Não é a maioria da população que desenvolve uma doença como essa. E além disso, você precisa correlacionar o aparecimento do câncer com uma série de fatores genéticos, ambientais, obesidade, fumo, hábito de vida, para que você realmente encontre uma relação entre essas coisas.
O que hoje a gente consegue entender, e isso já é reconhecido pela imensa maioria das organizações e sociedades médicas ao redor do mundo, é de que a obesidade, por essa questão desse processo de uma inflamação crônica por conta do acúmulo exagerado de gordura, poderia provocar alterações celulares que levariam o desenvolvimento do câncer em alguns órgãos e sistemas especiais. Entendeu? Por exemplo, o câncer da boca e da cavidade oral parece não ter nenhuma relação com a obesidade, mas tem relação, por exemplo, com o uso do álcool, com a pessoa que bebe diariamente. Então, veja como é complexo estudar isso, né? Difícil, e sem dúvida esse trabalho hoje que a gente está citando por ter sido publicado tão recentemente numa revista de tão alto impacto e por ter acompanhado uma população muito grande, de mais de 5 milhões de pessoas, ele sem dúvida traz uma evidência robusta dessa associação. No caso, a indicação para quem, no caso do sobrepeso, é mudar completamente os hábitos, né? Aí uma vida mais saudável, com alimentação, exercícios, para evitar aí esse sobrepeso e aumentar os riscos de contrair uma doença tão grave como essa, tão letal como o câncer, em alguns casos aí que pode levar realmente à morte. Depois do tabagismo, o sobrepeso, o excesso de peso realmente é um dos principais fatores de risco para a doença, né, doutor? Exatamente. Hoje a gente entende muito bem que o hábito de vida saudável, ele controla ele evita e ele controla uma série de problemas de saúde, né? Os problemas cardiológicos, a doença coronariana, o diabetes, a hipertensão arterial, enfim. As pessoas que vivem hoje o sobrepeso ele é definido como o índice de massa corporal entre 25 e 30. Essas pessoas não têm indicação de cirurgia. O problema ainda é pequeno, ele é apenas de sobrepeso. Mas o sobrepeso tem suas consequências. Então, como é que se trata o sobrepeso? O sobrepeso se trata com uma alimentação equilibrada, com a prática de atividades físicas, tudo isso, claro, sob orientação de um profissional de saúde, de um médico, de uma nutricionista, porque aí sim você consegue o tratamento mais adequado, o tratamento mais controlado, para que você possa reduzir o peso e diminuir a chance do desenvolvimento dessas doenças. Perfeito, doutor Marcos Dantas, muitíssimo obrigada até pela entrevista e pelas explicações. Um bom dia para o senhor. Um bom dia, muito obrigado e um prazer mais uma vez falar com você. Conversei com o cirurgião geral especializado em cirurgia bariátrica, Marcos Dantas, que é mestre em cirurgia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, também chefe do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Lourenço Jorge, Hospital Municipal do Rio de Janeiro, e membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica e da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado.